Meu irmão, não entra numa comigo não, que eu já vim aqui pra dar o papo, hein? Fala aí, galera, mais uma vez, hoje estreando um cenário novo, bacana aqui que a gente criou. Agora estamos mudando, estamos criando, reformulando as coisas aqui e tal. Vou falar de um assunto novo com a galera, que eu vim falar sobre o apocalipse zumbi. Não necessariamente o apocalipse zumbi, esse que a gente tá acostumado de ver em filmes tipo... um filme de zumbi maneiro aí. Madrugada dos Mortos. E aquele outro... você que é bom de filme. De zumbi? Guerra Mundial Z. O assunto que eu vou falar tá meio nesse nível aí, Cara, é tão inacreditável que tem mais ou menos uma semana que eu fui dar um passeio no centro do Rio. Eu tava com a galera, com os amigos meus, a gente tava andando preocupado, olhando pra um lado, pro outro, e a gente tava apontando assim, tipo, cara, zumbi, com medo dos zumbis que andam no centro do Rio. Quem conhece o centro do Rio vai fazer logo essa analogia e vai entender que eu tô falando da epidemia de crack que existe no Brasil. Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro porque é o local que, né, onde meu conhecimento, digamos assim, empírico, tá ali convivendo, mas pô, quem acompanha jornal, televisão, revista, sabe que não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil essa porcaria, e é literalmente uma epidemia. É interessante essa analogia que eu tô fazendo aqui de zumbi, porque é mais ou menos desde 2010 que essa epidemia foi ficando cada vez mais grave aqui na região onde eu moro, e por coincidência ou não, em 2010 foi quando estreou o seriado The Walking Dead. Cara, é um negócio tão bizarro que, por exemplo, tem tia minha que tá já velhinha e tal, e quando ela se refere aos médicos chamam de craqueiros e a gente chama de cracudo mesmo. Quando a minha tia quer se referir a essa galera, ela se refere como zumbi mesmo. Então, tipo, a cultura pop meio que se misturou com a realidade. Cara, e isso é um fator meio bizarro, porque tratando essa galera como zumbi, a gente tá começando a desumanizar pessoas que estão sofrendo um problema muito sério. É claro que a gente tem certo receio pra lidar com esse tipo de situação, principalmente porque a pessoa que tá envolvida na droga, ela se torna uma pessoa muito instável, é um tipo de dependência que a gente não pode comparar com outros tipos de dependência que têm sido discutidas por aí, porque a pessoa realmente ela perde o estado de consciência dela e acaba se tornando perigosa. Um número, assim, considerável de pessoas de lá pra cá tem tratado essa situação como caso de extermínio mesmo. Outro dia eu tava no banco e eu tava escutando as pessoas conversando sobre a situação dos cracudos. Não vou nem fazer assim não, porque eu esqueci o cracudo mesmo. A grande maioria, quando pensava numa solução pra essa situação, normalmente era tem que matar todo mundo mesmo, tem que dar de pau. Cara, a gente tem que começar a pensar que as coisas não são bem por aí. Acho que o primeiro lance pra gente começar a mudar esse pensamento que a gente tem com relação a esse problema é primeiro tentar entender um pouco de como que começou essa epidemia. Se é que pode chamar de epidemia, né? A Organização Mundial de Saúde chama a situação do crack no Brasil de epidemia. E falando na Organização Mundial de Saúde, em 2010, a Organização Mundial de Saúde dizia que o Brasil estava em 4º lugar no país com o maior número de dependentes de crack no mundo. E de 2010 até 2013, a gente conseguiu a façanha, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, de chegar no 1º lugar. Brasil! Nós somos os primeiros colocados num número quase que, sei lá, surreal de quantidade de dependentes de crack. Pra gente poder entender mais ou menos como é que funciona essa segunda parte dessa estatística que eu vou passar, eu acho que é importante a gente tentar lembrar mais ou menos, fazer uma linha do tempo de como que o crack chegou no Brasil. E aí eu fui pesquisar mais ou menos como é que funcionou essa situação, pra poder explicar pra vocês. Então, um dos primeiros relatos que a gente tem, isso assim, de consumo usuário do crack, ele data de 1989. Segundo os estudos das pessoas que fizeram essa pesquisa, por sinal essa pesquisa é da Unifesp, que eu achei muito legal, porque tem vários relatos ali, vários índices sobre esse problema que a gente está vivendo. Nessa pesquisa ele indica que o crack ele surgiu nos Estados Unidos e depois veio pelo Brasil. Agora, mais interessante é saber que o crack ele entrou no Brasil muito provavelmente pelo Acre. O primeiro relato de usuário foi em São Paulo, e o que é interessante dessa pesquisa é ele indicar o perfil do usuário naquela época. Naquela época, o perfil do usuário de crack eram pessoas que literalmente não tinham família, né? Eram moradores de rua, de verdade, sem teto. Digamos assim, sem expectativa de vida nenhuma, e que, tendo a opção da droga, acabava usando o crack e se tornava viciado em crack. E como eu tava falando, esses dados são interessantes porque eles fazem o paralelo com o perfil do usuário hoje em dia. Interessante que o perfil do usuário, ele mantém a base dele dentro desse pessoal que é morador de rua, abandonado pela família, gente com problemas mentais, o que a gente tem muito na cidade grande, pessoas com problemas mentais abandonadas por aí,
e que acabam ingressando no conjunto dos usuários de crack nas cracolândias, mas a gente tem um crescimento muito grande, pelo menos nesses últimos aí 4, 5 anos, da classe média se interessando em usar crack. Só pra gente ter uma ideia, a gente tem assim alguns casos notórios que fazem a gente refletir sobre essa mudança de perfil. Um deles é com relação ao prefeito de Washington, nos Estados Unidos, que foi flagrado usando crack, tem filmagens dele usando crack, e o mais interessante, se é que se pode chamar de interessante, é do advogado do ex-goleiro Bruno, que também foi flagrado usando crack. Bom, se um advogado do Bruno, a gente não pode esperar muita coisa. Elisa Samúdio sabe, ela deve saber como é que funcionou a coisa. Elisa Samúdio, que vacilo. Deixa pra lá, esquece. Então, como eu tava dizendo, a epidemia, ela tá criando braços diferentes. Tem até uma matéria do G1 chamada A Epidemia do Crack Saiu do Controle, que explica também esses dados e mostra que a gente tá perdendo a capacidade de controlar essa, sei lá, a única palavra que tem pra usar é epidemia mesmo, né? Que também remete lá ao nosso apocalipse zumbi. Uma das questões assim que eu acho mais importante com relação a esse assunto do crack é como que as autoridades vão fazer, quais são as atitudes que ela vai tomar para poder controlar essa situação. E aí a gente tá batendo de frente com a questão dos direitos humanos dessas pessoas que são usuárias e com relação também ao ponto de você transformar isso literalmente num problema de saúde pública, aonde vai entrar a questão do tratamento, né, Caraca, faltou o nome, vou lembrar. Deixa eu ver aqui. Caraca, internação. Internação compulsória. Isso gerou uma polêmica muito grande em São Paulo, que tem, se eu não me engano, a maior cracolândia do Brasil, quando a PM foi lá tentar recolher os cracudos à força e teve aquela correria e nego invadindo as estradas. Nada muito diferente do que acontece aqui no Rio de Janeiro também não. A grande questão é que as pessoas que fazem essa análise social, eles têm um debate se realmente é eficaz, se é benéfico esse tipo de atitude, né? Dessa internação compulsória feita pelo Estado. O grande pé atrás dessas pessoas é saber se a intenção do Estado ao fazer essa internação compulsória para tratar essas pessoas que são doentes, né, que passam por esse problema do crack, ou se não é só um processo de higienização da cidade. Porque a gente tem relatos históricos no Brasil. O Brasil é mestre em fazer isso, em querer fazer higienização da cidade. Eu já fiz um vídeo onde eu falei sobre isso, lá no início do século XX. O nego fez isso no Rio de Janeiro. Não, vamos limpar e tirar pobre da rua. E nosso ex-prefeito César Maia também já brincou com isso, de tentar tirar mendigo do Rio de Janeiro, dizendo que tem que jogar criolina nas calçadas. Esse tipo de atitude causa, sim, um certo pé atrás nas pessoas que são preocupadas com esse lado social. Só que eu tô trazendo aqui uma questão também, que eu vi uma matéria muito legal de um médico que eu respeito muito, que é o Drauzio Varela, e ele explicando que o processo de dependência do crack, ele é muito rápido. Na época lá quando o Carandiru ainda existia, e ele fez um trabalho lá dentro, ele dizia que existia uma forma de usar cocaína injetando direto na veia, e que ela causava mais ou menos os mesmos problemas que o crack causa hoje. E ele explicou que fazendo um trabalho, claro, a longo prazo, dentro do próprio Carandiru, ele conseguiu erradicar esses usuários de cocaína direto na veia. E logo em seguida, ele relata que veio o crack. Então, como ele faz um paralelo muito legal sobre como o crack funciona na vida das pessoas que são usuárias, como funcionava essa forma de usar cocaína chamada baque na veia, como agia nos usuários lá dentro do Carandiru, ele indica que existe sim salvação pra essa galera. Muita gente tendo o tratamento certo, tendo o apoio certo, assim, da sociedade de uma forma geral, de médicos, né, das autoridades, pode se livrar com certeza desse vício. A análise dele, de uma certa forma, comprova e indica, assim, dá vários indícios de que é realmente necessário fazer uma internação compulsória. A pessoa, quando ela tá ali usuária daquela droga, ela não tem mais controle da vida dela e é necessário que alguém venha, intervenha na vida da pessoa e faça aquela internação e mantenha ela isolada, meio que isolada do mundo. É óbvio que a gente não pode dizer 100% de chances de você fazer essa internação compulsória, o tratamento, e a pessoa se livrar do crack de uma vez. Até porque depois ela vai voltar para a sociedade e muito provavelmente no país que a gente vive, na situação que a gente vive, ela vai acabar tendo muita chance de ter contato de novo com a droga e isso faz ela ter a recaída. Mas se nós conseguimos criar pelo menos uma chance de tirar cada uma daquelas pessoas daquela situação, eu acho que a gente deveria focar em investir nisso. Deixar do jeito que tá, cara, tá ruim, não tá legal. As cracolândias, pelo menos as muito grandes aqui do Rio de Janeiro, elas desapareceram, mas elas não desapareceram porque os usuários foram erradicados e pararam de usar a droga. Não, eles estão espalhados por aí pelas ruas. Aí a gente tem relato de usuários de crack que esfaqueiam as pessoas, tem relato disso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia também, que é um outro grande polo onde tem muitos cracudos. Acho que a grande sacada que a gente precisa ter hoje é entender que é um problema de saúde. Esse vídeo tá indo no ar, a gente tá aí no meio do processo eleitoral, tem muita gente assistindo
assistindo aí as campanhas eleitorais, né? O que o pessoal tá dizendo. Acho interessante a gente focar e indagar esses caras aí que estão querendo assumir liderança do nosso país, o que eles vão fazer com relação a esse estado caótico de saúde pública que a gente vive com relação aos usuários dessa droga. Porque quanto mais eles usam, mais eles sentem vontade de usar. O perfil, né, social dos usuários tende a aumentar porque a pobreza no Brasil ainda é muito grande. O crack, ele vai pegando essa galera. E, cara, a gente precisa tomar uma atitude com relação a isso antes que a gente viva um apocalipse zumbi de verdade. Então, se você curtiu esse vídeo, coisa que você curtiu, porque o cenário tá novo, aí a gente tá dando novos ares, vamos alçar nossos novos, como é que fala? Voos cada vez mais alto no nosso canal, e isso depende muito de vocês, desse apoio que vocês dão pra gente, em número de visualizações, em curtidas. Assinem o canal aqui no YouTube, curtam o vídeo, que é muito importante. Cara, compartilhem o vídeo se vocês concordam com essa ideia. Se vocês têm sugestões para a solução desse problema bizarro que a gente tá vivendo, comente aí no vídeo que eu vou achar muito maneiro trocar essa ideia com vocês. Então até o próximo programa, fiquem com Deus. Isso é muito vacilo. Então até o nosso próximo programa. Espero ver vocês aí de novo. Continuem dando essa força pra gente. Falou, valeu.